Fala, meu povo da Fazendinha, beleza? Augusto Viana na área. Olha só, essa semana aqui no canal é a semana da batata, já deu para vocês perceberem, né? Eu recentemente fiz 2 vídeos falando sobre como plantar batatas em sacos. E hoje eu trouxe uma matéria muito especial, feita pelo programa Dia de Campo na TV da Embrapa, que eu já tive a honra de apresentar. Nessa matéria, eles falam sobre as batatas silvestres. Sim, existem muitas espécies de batatas que são consideradas selvagens e no Brasil nós temos vários tipos dessas batatas. Então, uma equipe da Embrapa lá do Rio Grande do Sul foi a campo para poder buscar essas batatas e fazer experimentos científicos com elas no intuito de obter espécies que sejam mais resistentes e que possuam também atrativos comerciais e gastronômicos. Então, sem mais delongas, vamos para essa matéria incrível do Dia de Campo na TV. Estas batatinhas que você vê na imagem crescem no ambiente por conta própria. São parentes silvestres das batatas que a gente consome. Estudos mostram que das 115 espécies de batata, 111 são de parentes silvestres e apenas 4 domesticadas e cultivadas. A mais comum delas possui em torno de 4.000 variedades selecionadas pela humanidade. É batata de tudo que é tipo que se possa imaginar, embora, no Brasil, a gente use poucas delas no dia a dia. Com origens em regiões que vão do Peru ao Chile, a batata é a 4ª cultura alimentar mais importante no mundo. Algumas assim ao longo do barranco. Nós acompanhamos uma equipe de pesquisa da Embrapa Clima Temperado em busca dessas pequenas batatas. Percorremos cerca de 260 quilômetros de Pelotas ao Chuí, no extremo sul do país. E visitamos 3 pontos de coleta. Aonde? Aqui. Encontrá-las depende do local e da época. Mas isso não é simples nem para quem está acostumado. São muitas tentativas até achar uma população natural, como chamam os pesquisadores. Aqui está a mudinha dela, mas ela ainda não formou a batatinha. Que possa ser coletada para o trabalho de pesquisa. Sem um olhar treinado, quem passa por uma área como essa, bem pertinho da rodovia, não percebe que aqui tem parente das batatas, dessas que a gente consome em casa, crescendo assim, livremente pelo ambiente. Essas aqui não dá para comer, mas elas são importantes porque, por estarem aqui por muitos anos, se adaptaram ao ambiente. E utilizando esses materiais como pais e mães de novas plantas, é possível então passar adiante essas características de adaptação. Um dos motivos pelos quais nós viemos até a população natural fazer as coletas é porque já é sabido que nós estamos passando por fenômenos de mudanças climáticas e essas mudanças climáticas podem colocar em risco essas populações silvestres e extinguir elas localmente. Então nós viemos aqui para coletar alguns tubérculos e fazer essa conservação na Embrapa, mas não é só a conservação que é feita lá, junto com a conservação é feita as avaliações dos potenciais desse material. E é por isso que as batatas silvestres são tão importantes. Elas carregam características únicas, variabilidade que as variedades já conhecidas podem ter perdido na domesticação. Pode ser resistência a pragas, doenças e temperaturas extremas, por exemplo, ou até mesmo novos formatos, cores e sabores. Caso nós não tivéssemos coletado essas amostras, elas jamais seriam estudadas na pesquisa e nós jamais saberíamos o potencial de uso nos programas de melhoramento que eles têm. Para atender necessidades de cultivo e consumo, instituições como a Embrapa fazem o melhoramento genético. As plantas passam por um cruzamento controlado para que os filhos herdem as melhores características dos pais. Essa caça ao tesouro que a gente acompanhou fornece mais recursos para o melhoramento, porque enriquece a diversidade genética da coleção de batatas da Embrapa, onde os futuros pais estão guardados.
Mas antes de fazer parte dessa coleção, chamada Banco de Germoplasma, o que é coletado em campo passa por alguns processos. Após a coleta, os tubérculos são cultivados em casas de vegetação. Só então as novas mudas chegam neste laboratório. Aqui, um trabalho minucioso é responsável por limpar doenças que podem ter sido trazidas do campo. É feito primeiramente uma desinfestação superficial. Essa desinfestação visa eliminar os fungos e bactérias, principalmente, e depois a gente leva isso até a lupa, né, onde a gente faz o isolamento do meristema. Então, o meristema, em relação à planta, é uma célula-tronco que tem a capacidade de se desenvolver em toda a planta e de uma maneira saudável. Isso porque os vírus, né, as viroses, não chegam a atingir esse tecido. Isso é muito importante para que a gente não propague as doenças, né, e que vai servir, então, para que as nossas mudas aqui sejam de qualidade. Depois de limpas, as novas mudas são multiplicadas e, então, encaminhadas para avaliação pela pesquisa. Após a produção de mudas em casas de vegetação, as batatas silvestres vêm para câmaras de crescimento, como estas. Aqui, o ambiente é controlado e é onde os pesquisadores fazem a avaliação destas plantas, principalmente com relação a altas temperaturas. Esses materiais, então, eles são selecionados e podem ser utilizados no programa de melhoramento para obtenção de novas variedades de batata. Aqui estão 4 espécies de batatas silvestres nativas do Brasil e uma variedade comercial para comparação. Numa das câmaras, estão em condições ideais de temperatura. Na outra, em temperatura mais alta, longe do ideal. O objetivo é avaliar, principalmente, o desempenho e a formação dos tubérculos em condições desfavoráveis. De modo geral, a cultura da batata exige clima mais frio para a produção, o que vai de encontro à baixa disponibilidade de regiões frias para o cultivo no Brasil e ao aumento crescente das temperaturas devido às mudanças climáticas. Nós queremos encontrar materiais que, nas condições de estresse, eles tenham um desempenho igual ou melhor que o material cultivado, porque a partir daí nós podemos selecionar novos materiais de batatas para serem cruzados no programa de melhoramento e a partir daí então obter no futuro novas variedades de batata que sejam mais adaptadas para condições de cultivos que são mais quentes, por exemplo, que as do sul do Brasil atualmente. Essas condições de cultivo mais quentes podem ocorrer onde? Em outras regiões do Brasil ou mesmo aqui no sul do Brasil, quando a pessoa busca cultivar essa batata fora das épocas de cultivo tradicionais ou que possa ser uma condição climática futura ocasionada pelas mudanças climáticas. A avaliação feita neste espaço é apenas uma das inúmeras realizadas para entender como as plantas se comportam quando expostas a situações desfavoráveis de calor, por exemplo. E a tecnologia ajuda bastante. Podemos observar, utilizando esse equipamento, se essa planta está estressada, mesmo antes dela expressar essas características de planta estressada visualmente. Esse experimento já deu os primeiros resultados. Algumas batatas silvestres se comportaram melhor do que a variedade comercial. Seis variedades já desenvolvidas pela Embrapa descendem, em parte, de parentes silvestres. Eles ajudaram a enriquecer a variabilidade genética da batata cultivada. Na pesquisa que a gente mostrou, a ideia é buscar por características específicas, atendendo a desafios da cadeia produtiva. O trabalho minucioso da Juliana, analista do Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa Clima Temperado, não termina com a limpeza das plantas. Este espaço também faz parte do Banco Ativo de Germoplasma de Batata da Embrapa, um conjunto de estruturas responsáveis por guardar amostras vivas de tudo que é coletado no campo ou desenvolvido pela pesquisa. Aqui então a gente tem selecionado todo o material cultivado. Então, os 3 pilares de um banco de germoplasma, de um banco ativo de germoplasma, é o enriquecimento, que seria agregar novas fontes de germoplasma, nova variabilidade. A conservação é garantir que isso vai estar disponível ao longo de vários anos, para sempre seria o ideal.
e a caracterização, que é o que faz com que a gente conheça esse material. Porque aí, a partir da caracterização, é que a gente vai propiciar que ele tenha um uso, que é a sua atividade fim. No laboratório, a conservação é feita nestas incubadoras. As condições são controladas para um crescimento lento. Mesmo assim, todas as mudinhas, no caso da batata, precisam ser renovadas, em média, a cada 12 meses. Uma vez que a batata silvestre, são plantas que a gente não forma aquela semente clássica, como pode o feijão, arroz, né? Simplesmente guardar numa câmara fria. A batata é uma espécie que ela precisa ser propagada de alguma forma, né? Vegetativamente. E aqui no laboratório a gente conserva ela então em tubos de ensaio. Para fazer essa conservação a gente reduz um pouco a temperatura, então conserva em câmaras incubadoras, onde a gente reduz a temperatura e reduz a luminosidade. Aqui ainda são feitas cópias de uma mesma planta. In vitro, são 5 acessos para a conservação. Outra forma para manter essas cópias é cultivar as mudas em casas de vegetação por até 90 dias. Outro espaço que faz parte do banco ativo de germoplasma da Embrapa é este daqui. É como um depósito, onde as plantas de batata coletadas lá no campo, desenvolvidas pela pesquisa ou trocadas com instituições parceiras, são conservadas. Esse banco mantém hoje mais de 460 tipos de batata do Brasil e de 20 países diferentes. Algumas dessas batatas estão aqui há mais de 30 anos e possivelmente nem existem mais onde foram coletadas. É como um grande álbum de figurinhas que não tem fim. O objetivo é conseguir as batatas mais raras e difíceis e assim conservar características diferentes de cultivo e produção, que possam ser utilizadas no desenvolvimento de novas variedades hoje ou no futuro. O próprio nome, né, da batata cultivada, quando a gente passa por esse processo em que vai se agregando características que facilitam, que propiciam o seu cultivo, tu vai perdendo outras características, muitas vezes da rusticidade. Então isso faz com que o germoplasma silvestre, ele abre um leque de opções que a gente, no germoplasma cultivado, a gente não encontra mais. Então é uma fonte importantíssima de variabilidade, de fontes genéticas para tolerância, o processo agrícola ele é dinâmico, então novas pragas surgem, novos estresses e isso no cultivado dificilmente se encontraria essa fonte de resistência ou de tolerância. As plantas coletadas também são registradas neste espaço, o herbário. Cada caixa dessas guarda amostras diferentes de batata silvestre, com informações sobre o local de coleta e características básicas. Tudo é digitalizado e inserido num sistema para consulta. Aqui estão catalogadas cerca de 300 amostras de batata silvestre. A estrutura é independente ao banco, mas dá suporte às pesquisas. É do banco ativo de germoplasma de onde são retirados os acessos, como é chamada cada amostra original, para o melhoramento genético. Nesta imagem está o resultado do cruzamento de alguns tipos de batata com características de interesse. São mais de 6.000 mudas. A ideia é unir essas características numa única planta. Por ano, as diversas combinações chegam em até 40.000 mudinhas para a seleção, como essas aqui, por exemplo. Depois de até 7 anos, daqui são selecionadas apenas 3 ou 4, que passam por avaliações a campo antes de se tornarem uma variedade a ser cultivada pelos produtores. O principal usuário do banco de germoplasma de batata é um programa de melhoramento, que é o desenvolvimento de novas cultivares e que tu precisa ter então uma variabilidade para que isso consiga ter os avanços. Nesta unidade da Embrapa, esse trabalho já tem quase 80 anos. São cerca de 15 pesquisadores envolvidos de diferentes áreas, além dos bolsistas e equipe de apoio. Todo o processo de desenvolvimento de uma nova cultivar leva em torno de 10 anos. Todo esse trabalho com a batata é um exemplo do que um projeto, realizado em 24 países, está estimulando para 29 culturas de importância global. Gerenciado por uma organização internacional, busca preservar a variabilidade genética e estimular o compartilhamento, para assim garantir a adaptação da agricultura às mudanças climáticas.
O Crop Trust tem a missão de ajudar a conservar e a tornar disponíveis a diversidade de culturas mais importantes para o mundo. E para fazer isso, nós tentamos ajudar a construir um sistema que funcione para a conservação in situ. Precisamos de toda a diversidade que os parentes silvestres podem fornecer para as nossas culturas alimentares. A gente vai procurar um pouco mais adiante ali. No Brasil, a Embrapa trabalha com o resgate de parentes silvestres de 4 culturas. No caso da batata, é uma das 6 instituições responsáveis pelas coletas. Cavar até encontrar essa batata. O material resgatado aqui também é armazenado num dos maiores bancos genéticos do mundo, na Inglaterra. O Brasil é um país prioritário para a coleta de parentes silvestres. Tem muita biodiversidade para as culturas deste projeto. Os parentes silvestres das batatas podem ser utilizados para melhorar as culturas domesticadas que nós conhecemos e amamos. 4, 5 hectares de batata aí. O Rui, agricultor no município de São Lourenço do Sul, no sul gaúcho, depois de 30 anos, trocou a batata pelo fumo, pela garantia de comercialização. Segundo ele, uma das principais dificuldades com relação à cultura da batata é o clima. E tu investe, tu faz tudo, né? E na hora, se o clima não ajudar, tu não produz, né? Não tem o retorno, né? Na Embrapa, essa iniciativa envolve vários projetos e conta com o apoio de instituições parceiras. Até o momento, o trabalho resgatou e conservou cerca de 150 amostras de batatas silvestres das 4 espécies nativas do Brasil em mais de 90 locais diferentes. O objetivo é enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e assegurar a viabilidade de cultivo pelos agricultores. É diversidade na pesquisa e garantia de batata na mesa no futuro. Gostou do assunto de hoje? Quer saber mais ou tirar alguma dúvida? Então anote o telefone da Embrapa Clima Temperado, que fica em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O código de área é o 53 e o telefone é o 3275-8100. Pela internet, o endereço é www.embrapa.br/faleconosco/saque. E aí, muito legal, né? O trabalho desenvolvido pela Embrapa. Olha, vou te falar, eu sou suspeito para falar, essa empresa é um orgulho nacional e possui um papel estratégico no desenvolvimento das pesquisas agropecuárias no país. Agora deixa eu te falar uma coisa, não adianta vocês virem aí me perguntando onde que eu consigo essas mudas, onde que eu compro essas batatas silvestres para poder cultivar. Ainda estão em fases de pesquisa, tá bom? Então a gente tem que torcer para que o trabalho aconteça, se desenvolva e o mais rápido possível essas cultivares aí estejam à nossa disposição. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então dá aquele joinha para fortalecer a nossa amizade e se você não for inscrito no canal, rapaz, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum dos vídeos falando sobre o melhor da produção rural em pequenos espaços. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!